Queridos irmãos e amigos, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A paz do Senhor para você. Este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus de Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria, um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para mais um programa, e hoje é o programa que vai debater e estudar a última lição deste trimestre, do quarto trimestre de 2015, a lição de número 13, que tem como título José, a realidade de um sonho. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E a verdade prática afirma: escravo ou senhor, José sempre se destacou por uma vida de excelência e fidelidade a Deus. Muito bem, nós nesta lição vamos ter como debatedor conosco aqui na bancada o professor e presbítero Soares, para estudar conosco esta lição maravilhosa que tem como principais objetivos conhecer a história de José, analisar a vida de José como escravo e mostrar que Deus providenciou por intermédio de José um lugar de refúgio para Jacó e sua família. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para começar o debate de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos na 13ª lição, dentro desse estudo maravilhoso, dentro do livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Nós vamos tratar da lição número 13, que trata sobre a vida de José. José, a realidade de um sonho. Realmente, meu caro telespectador, a vida de José é impactante, a vida de José realmente nos deixou um legado maravilhoso de grandes lições que nós vamos aprender hoje nessa lição maravilhosa sobre a vida de José. Então, neste domingo, veremos como Deus usou José de uma forma maravilhosa, garantindo a sobrevivência de Israel. Tudo começou com um sonho. Então, a gente observa claramente nas páginas do Antigo Testamento, em especial no capítulo 37, capítulo 40 também, capítulo 41, que vai tratar sobre esse personagem tão importante dentro da linhagem judaica propriamente dito, né? Então, mais do sonho à realidade, o jovem hebreu viu-se reduzido à escravidão até ser exaltado como governador de toda a província, de todo o império do Egito. Então, essa história do personagem José realmente é maravilhosa. No tópico 1 da nossa lição, trata sobre a história de José. José era bisneto de Abraão, nós observamos isso, amigo de Deus. Nós podemos destacar também que José era um tipo de Cristo. Da mesma forma como Isaac era um tipo de Cristo, Jesus, José, de sobremaneira, também vai nos evidenciar, vai nos mostrar essa tipologia de Cristo no curso da história israelense propriamente dita. Então, quem foi José? José foi um tipo de Cristo. Um tipo, na verdade, é uma figura, é uma representatividade de alguma coisa. Dentro do estudo da teologia cristã, ortodoxa propriamente dita. Então, nós observamos como evidência dessa tipologia de José como um tipo de Cristo, ambos foram odiados pelos seus irmãos, está aí bem registrado, você pode investigar isso na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 37, versículo 4, também no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 24, ou seja, ambos foram odiados por Deus. Estou me referindo à questão da tipologia de José como sendo um tipo de Cristo Jesus. Ambos enfrentaram terríveis tentações. Da mesma forma como José foi tentado pela mulher de Potifar, Jesus também foi tentado pelo algoz inimigo das nossas almas, o diabo.
mas não cedeu à tentação, da mesma forma como José. Ambos também sofreram grande humilhação, mas foram exaltados por Deus. Tanto José foi exaltado por Deus no tempo certo, como a pessoa bendita e eterna de Jesus Nazaré. Então, repito, enfatizo que José é um tipo de Cristo. Nós observamos também nessa lição, de forma maravilhosa, sobre a história de José. José é um filho de afeição. José era filho de Raquel, esposa amada de Jacó, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares, meu querido telespectador. Abraão, o patriarca com o qual Deus fez uma aliança, ele gerou a Isaac, como já estudamos aqui na lição anterior. Ele gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a José e a muitos outros filhos. José não era o primogênito de Jacó, era um dos mais novos filhos de Jacó. E José era filho de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. Jacó tinha duas esposas, Léia e Raquel, que eram irmãs, e além de filhos com essas duas esposas, Jacó ainda teve filhos com as servas dessas esposas. E José era um filho muito amado de Jacó. José era um filho muito amado de Jacó, e o nome José significa Jeová acrescenta. Raquel não podia ter filhos, mas Deus fez aquele milagre, abriu a madre dela e ela gerou a José, e foi motivo de grande alegria. Ele nasceu ainda quando seu pai Jacó estava lá na casa de Labão. E depois do nascimento de José, diz aqui em Gênesis capítulo 30, versículo 25, que o seu pai Jacó tomou uma decisão, a decisão de sair da casa de Labão e voltar para Canaã, voltar para a terra das peregrinações do seu pai Isaac e do seu pai Abraão, do seu avô Abraão. Então diz aqui em Gênesis 30, versículo 25, a decisão que Jacó tomou diante de Labão, seu sogro: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então Jacó tomou esta decisão depois que o seu filho José nasceu. Isso encheu ele de esperança, e o nascimento de José marcou aquele momento em que Jacó sentiu que era necessário ele voltar para Canaã. E uma coisa muito interessante é que José foi um jovem muito especial, não somente para o seu pai Jacó, mas também José foi um jovem muito especial para o próprio Deus. Desde a sua tenridade, já na adolescência, Deus já estava se revelando a José. E a Bíblia Sagrada, no capítulo 37, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, onde você está, no capítulo 37 do livro de Gênesis, que mostra que José, quando adolescente, teve dois sonhos. O primeiro sonho está aqui registrado no capítulo 37, versículos 7 a 8, que diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então José, Deus deu um sonho a José. Isso aqui não foi sonho que José sonhou por conta própria, não foi sonho de barriga cheia, não foi sonho de imaginação de José, mas o próprio Deus já estava revelando a José, desde a adolescência de José, os planos e os propósitos que Deus tinha na vida de José no futuro. Então, Deus já estava revelando a José que os seus irmãos, iam estar numa posição de reverência para com José, e que José ia estar numa posição de domínio e de liderança em relação aos seus irmãos. E quando José contou esse sonho aos seus irmãos, os seus irmãos odiaram a José, os seus irmãos ficaram com raiva de José e disseram, diz o texto sagrado no final do versículo 8, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então nós vemos aí que
José, o texto bíblico não diz que era para José contar isso aos seus irmãos, mas o fato é que ele contou aos seus irmãos interpretaram corretamente o sonho e já pegaram logo o significado e ficaram com raiva de José, por dois motivos. Primeiro, o Jacó já tinha um tratamento diferenciado com José, amava mais a José do que os demais filhos, e isso gerou todo um problema no lar, porque quando um pai ou uma mãe tem um tratamento todo especial com um dos filhos, isso gera ciúme, é natural que gere ciúme nos demais filhos. Então já tinha aquela tensão dentro de casa, porque José era tido como o filho preferido do seu pai. José, ele contava ao seu pai tudo o que acontecia no campo, ou seja, quando os seus irmãos faziam coisa errada, José entregava seus irmãos ao seu pai, e isso gerava todo um ódio, toda uma raiva contra José. E como se não bastasse isso, Jacó deu uma túnica colorida, muito bonita a José, como prova do seu amor por eles. Isso gerou ciúme, e agora vem José com esse sonho dizendo que ia reinar e que ia dominar sobre os seus irmãos. Isso gerou muita ira, e não teve só esse sonho, professor Soares. Vemos aqui que no próprio capítulo 37, versículos 9 e 10, José também teve outro sonho, não é isso? É verdade, nós observamos claramente que, além desses sonhos mostrando a superioridade de José em relação aos seus irmãos, José era um personagem muito temente ao seu pai e a Deus. Nós observamos claramente isso nas páginas desse capítulo 37 do livro de Gênesis, mostrando realmente a obediência de José para com seus pais e para com Deus. Então José era um tipo de Cristo realmente. Tudo isso era para se cumprir a profecia, de que Jesus viria da linhagem de Jacó, e José seria um tipo que prefigurava o Cristo Jesus na plenitude dos tempos, como assim assevera o apóstolo Paulo lá na sua epístola aos Gálatas. Então nós observamos claramente que José foi esse filho preferido, com 17 anos de idade. O pastor Fábio já destacou a túnica, que recebera do seu pai. E isso mostra, essa túnica, que ele desfrutava de um status muito elevado para com o seu pai. Ele desfrutava de um status realmente de uma moral muito, muito elevada frente ao seu pai e também perante Deus. Nós observamos que José se tornou esse filho preferido por parte do seu pai e por parte também da sua mãe, porque José era obediente. É muito importante quando um servo de Deus, ele caminha pelo caminho da obediência, assim como fez José. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nesse debate maravilhoso, tratando sobre a vida de José. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Amados irmãos e amigos, ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, nós neste programa, o último programa deste ano de 2015, a última lição de 2015, é a lição de número 13 deste trimestre, no qual temos estudado o livro de Gênesis, o tema geral, o começo de todas as coisas. E a lição de hoje tem como título José, a realidade de um sonho. A história de José é uma história bíblica muito conhecida, muito interessante, que já tem sido tema de televisões, de filmes e de muitas produções fonográficas. E louvamos a Deus pela vida de José e essa história linda e maravilhosa que faz com que a gente aprenda muitas coisas. Então nós já estávamos no bloco anterior, debatendo aqui o tópico 1.3 da nossa lição, que José era filho dos sonhos. Já desde pequeno, ele tinha 17 anos, ainda adolescente, Deus já estava dando sonhos a José e mostrando a José o que aconteceria no seu futuro. Então já falamos aqui do primeiro sonho, dos feixes, Gênesis 37, versículos 7 a 8, e nos versículos 9 a 10 do capítulo 37,
diz assim o texto sagrado: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E o versículo 11 diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós vemos aqui que neste segundo sonho que Deus deu a José, é importante a gente falar aqui que esses sonhos foram revelações de Deus para José e sua família. É bom a gente esclarecer que a grande maioria dos sonhos que a gente tem, o sonho é um fenômeno natural na vida de qualquer pessoa, uma coisa natural. Nós não podemos achar que todo sonho que a gente tem é uma revelação de Deus. A grande maioria deles não tem nada a ver com a revelação de Deus, quase todos não são revelação de Deus, mas, porém, Deus pode sim se revelar através de sonho, Deus pode falar com o homem através de sonho. Então, ele tem falado ao longo da história, a Bíblia tem revelado, tem mostrado vários exemplos, né, de revelação de Deus por meio de sonhos. E aqui, José, ele estava recebendo revelações da parte de Deus. E nesse segundo sonho, ele conta que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, simbolizando ali os 11 irmãos, o sol simbolizando o seu pai, que ia se ajoelhar, ia se dobrar diante dele, ia estar numa posição, né, de submissão a José. Enquanto os filhos de Jacó, ou seja, enquanto os 11 irmãos de José ficaram com ciúmes e com ódio e com raiva de José, no entanto, o seu pai, Jacó, ele começou a entender que aquilo era a revelação de Deus e guardou o caso consigo mesmo. Mas, professor Soares, os irmãos de José não tinham a mesma visão espiritual do seu pai Jacó, e esses sonhos de José despertaram a ira, o ódio, a revanche e a raiva contra José. Observamos isso, né, que a inveja imperou na vida dos 11 irmãos de José. Quem caminha realmente por essa seara realmente tem consequências severas. E não foi diferente com os irmãos de José. Nós observamos isso claramente no tópico 2, um escravo chamado José. José também é conhecido como José do Egito, né? Se em casa era o mais querido pelo seu pai, ou era o preferido do seu pai, realmente era o escolhido do seu pai, tanto que dera a túnica como um símbolo de elevada comunhão para com seu pai, de privilégios propriamente dito. Aqui nós observamos que José teria de experimentar as mais angústias de um escravo. O Senhor, porém, era com José. Nós observamos isso no capítulo 39, versículo 1 do livro de Gênesis. Acompanhe aí na sua Bíblia, meu caro telespectador, para que você possa meditar nessa história maravilhosa que é a história de José. Capítulo 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, José era um homem realmente que Deus era com ele. Deus prosperou todos os projetos de José. Onde José colocava a mão, onde José colocava a planta do seu pé, Deus era com José. Quer seja no calabouço, quer seja na escassez, quer seja na abundância, realmente era um servo, realmente temente a Deus, e Deus era com José. Então, nesse tópico, um escravo chamado José, um preço de um jovem. José, quando sai, estar na casa dos seus pais, tinha mais ou menos 17 anos de idade. Quando os seus irmãos, 11 irmãos, com um sentimento, né, da inveja, do ódio, dominando os seus corações, fizeram, né, uma manobra para tirar a vida de José. E aqui nós observamos um preço de um jovem. Os irmãos de José venderam-no a uns mercadores ismaelitas por 20 ciclos de prata. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Avaliaram-no
abaixo da cotação do mercado para a compra de um escravo. Nós observamos isso, essa informação clara, verifique isso na sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. As pessoas socialmente aviltantes não tinham muito valor. O valor de José, entretanto, no entanto, excedia do próprio ouro, com certeza absoluta, né? José era o seu filho predileto de Jacó e realmente não tinha ouro para contabilizar o valor que José realmente tinha na sua essência, na sua natureza, no seu comportamento, na sua moral, na sua maneira, na sua atitude de se viver dentro daquele contexto em meio às adversidades familiares e de inimigos, às espreitas, né? No tópico 2.2, a pureza de um jovem. José, além de ser um jovem que foi realmente levado para um calabouço, os seus próprios irmãos tentaram tirar a sua própria vida, José tinha uma vida, uma conduta moral ilibada, intocável, era um jovem realmente exemplar, deixou um legado grandioso de integridade, de moral, de santidade para com o Senhor. Nós observamos isso naquele episódio da mulher de Potifar tentando José. Diz a história que José era um jovem realmente muito bem aparente, né? Forte, robusto, e isso aí atraiu a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, diz o texto sagrado, buscou José de todas as formas para realmente tirar José do seu plano que Deus tinha já estabelecido desde a eternidade. Então, meu caro ouvinte, meu caro jovem, nós observamos realmente uma lição grandiosa nesse jovem chamado José, que é a lição de pureza, de integridade, num contexto de perseguição frente a uma mulher. Diz a história que era uma mulher bela, mas José realmente fugiu, e tem que fugir, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares. Nós vemos, meus queridos telespectadores, que José ele foi vendido como escravo para os ismaelitas por 20 ciclos de prata, que aproximadamente 228 gramas de prata, um preço muito abaixo da cotação do preço do escravo, que era 30 ciclos de prata, que daria 343 gramas de prata. Mas ele chegou lá no Egito, os ismaelitas venderam ele a Potifar, mas aquele jovem ele começou a se destacar desde cedo. Quem tem chamada de Deus, quem tem vocação de Deus, as pessoas com as quais Deus tem negócio, já desde cedo começa a se despontar como líder, como homem de Deus, como pessoa santa. E diz o texto sagrado de Gênesis 39, versículo 2, que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, Potifar começou a perceber a grande capacidade que José tinha. Tudo que José colocava a mão prosperava, e o próprio Potifar, embora não servisse a Deus, via que aquela capacidade de José era sobrenatural e que vinha de Jeová, que vinha do próprio Deus de Israel. Então confiou a José a sua casa, confiou a José todos os bens da sua família e da sua casa, e José já era um administrador, um mordomo ali da casa de Potifar. Então no tópico 2.2 fala da conduta sexual de José. Em primeiro lugar, a Bíblia revela no versículo 6, capítulo 39, versículo 6, na parte B, que José era formoso de porte e de aparência. Então José era uma pessoa bonita, vamos dizer assim, uma pessoa que tinha uma beleza física que se destacava em relação aos demais, tanto no porte como na aparência. E isso despertou a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, usada pelo inimigo, cheia de adultério, começou a colocar os olhos em cima de José e desejá-lo fisicamente, desejá-lo sexualmente.
embora José tivesse uma conduta direitinha, José não vivia esbanjando sensualidade, José não vivia tirando cabimento com ela, como a gente fala no nosso linguajar aqui, mas infelizmente, meus amados irmãos, aquela mulher cheia do espírito de adultério começou a assediar sexualmente a José, e isso foi uma coisa muito difícil, foi uma luta muito grande. Diz o versículo 7, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Versículo 8, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar esse debate no terceiro bloco do nosso programa. Fique conosco e até já. Irmãos e amigos, ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, programa que tem como objetivo o estudo da lição de número 13, que tem como título José, a realidade de um sonho. Já temos debatido aqui o tópico 1 e estamos no tópico 2, José, um escravo lá no Egito, na casa de Potifar. Então, como estávamos falando no final do bloco anterior, a mulher de Potifar começou a assediar sexualmente a José e foi uma situação muito difícil para José. E José, naquela situação, sendo empregado da família, sendo mordomo da casa, e tendo toda a confiança do seu patrão, toda a confiança do seu senhor, né, de Potifar, e essa mulher, como diz, dando em cima de José, assediando sexualmente a José, e já temos lido aqui no versículo 8, que José se recusou vamos dizer assim, a ceder às cantadas da mulher de Potifar, e disse, no versículo 9, na parte B, mostra a lealdade que José tinha ao seu patrão, dizendo assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E ele disse, no versículo 8, eu não vou fazer um negócio desse contra o meu Senhor. Veja a lealdade que José tinha ao seu patrão. Muito diferente, o Brasil aí, nos últimos dias tem falado, saiu na televisão, na internet, no YouTube, um caso de uma traição, de um adultério que aconteceu em Belo Horizonte, há poucos dias, em que uma mulher traiu seu marido com um dos melhores amigos do casal. Então foi uma coisa terrível. Então nós vemos que muitas vezes falta lealdade às pessoas, mas José ele foi leal ao seu Senhor, e diz no versículo 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então observe que todo dia, diariamente, essa mulher dava cantada em José. E José se manteve firme, se manteve puro. Naquela época não tinha nenhuma lei dizendo, escrita, os 10 mandamentos não tinha ainda sido escrito, dizendo, não adulterarás. Mas José, ele sabia que isso era pecado, sabia que isso não agradava a Deus e sabia que isso era um grande mal que ele faria contra o seu Senhor. Então ele se recusou. Então muitas vezes tem pessoas homens que levam cantadas de mulheres e não recusam, aceita, com medo da mulher chamar ele de homossexual, com medo da mulher chamar ele disso, daquilo, aquilo outro, e às vezes comete deslealdade contra, às vezes até um amigo. Mas nós vemos aqui que José, ele era um jovem puro, tópico 2.2 da nossa lição, só que aquela mulher, depois de muitas tentativas diárias de assédio sexual contra José, e vendo que José não caía na armadilha dela, diz o versículo 11, e sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse,
deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Você que é homem, que está nos ouvindo neste momento, neste programa, se uma mulher te assediasse sexualmente todos os dias, diariamente, e chegar ao ponto de lhe agarrar à força, né, e até pegar nas suas vestes, você o que faria? Você corria para longe, você fugia dela para não cometer o pecado de adultério ou corria para os braços dela? Esta é uma pergunta que não quer calar e nós temos que ter cuidado, temos que estar atentos, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, professor Soares, esta atitude de José é um exemplo que serve não somente para todos os jovens da nossa geração, mas para todos os homens, para todos nós, para homens e para mulheres, porque o adultério tem cada vez mais aumentado na sociedade e nós, como cristãos, temos que nos preservar e zelar pela pureza espiritual, ainda que isso gere consequências, como gerou consequências trágicas para José. O que foi que aconteceu com José depois deste episódio? Sem dúvida, pastor Fábio, realmente o exemplo de José de integridade frente, essas perseguições, a mulher de Potifar, diante de todas essas características, realmente é emblemático, É emblemático realmente esse exemplo marcante, maravilhoso para todos nós, seres humanos, cristãos, homens, em respeito da fidelidade que José tinha para com Deus e para com Potifar, em meio a todas essas dificuldades. Vendo-se rejeitada a mulher, acusa-o de querer forçá-la, diz aqui o comentador, quando Potifar, a fim de salvar as aparências, mandou-a à prisão, onde era apenados os oficiais do rei. Então, leva esse jovem à prisão, de forma inocentemente. Nós observamos, apesar do cárcere, José é bem sucedido, por isso o cárcere mor, entrega-lhes o cuidado dos outros presos, pois tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, nós observamos que em meio à bonância, Deus era com José. Em meio à escravidão, Deus era com José. Então, a gente percebe claramente que esse exemplo de fidelidade desse servo de Deus, José, repito mais uma vez, é emblemático para todos nós. O comentador coloca aqui um pensamento, uma reflexão extremamente relevante para todos nós. Nem sempre nossos sonhos são compreendidos, mas se procedem de Deus, certamente se cumprirão no tempo da oportunidade. Então, José, em meio às perseguições, tanto por parte da mulher, de forma inconsequente, também por parte das incompreensões dos seus irmãos, levado para cárceres diversos, mas permaneceu no seu lugar, permaneceu obediente ao Senhor e realmente progrediu no momento certo. Então a gente percebe que esse legado desse homem de Deus, José, ele nos estimula nos dias atuais, nesses dias tão turbulentos, onde o pastor Fábio destacou muito bem a questão do adultério, aí campeia em todos os lugares, destruindo famílias, Precisamos vigiar. Precisamos seguir o exemplo de José e fugir, Porque, como diz o ditado aí nordestino, se ficar é lona, Se ficar realmente é queda certa. Nós temos N exemplos aí, mas nós vamos ficar com os exemplos positivos, no caso do exemplo de José, que fugiu e realmente honrou a casa de Potifar e, acima de tudo, Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós observamos, meu caro telespectador, que esse exemplo de José, dentro desse tópico, o tópico 2.3, nos traz de forma sintética, de forma resumida, a inveja, o ciúme, levar os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Esse jovem promissor, realmente, que progrediu porque a mão de Deus era com José em todos os seus empreendimentos, em todos os seus projetos, como a gente já falara aqui de igual sorte. Então nós observamos que essa é a história de José, uma história realmente que nos traz esperança, nos traz realmente, nos proporciona fé e segurança que, se ficarmos resguardados, se ficarmos realmente na integridade, buscando a presença de Deus, na santidade com o Senhor nos faz prosperar.
todos os nossos empreendimentos, assim como fez com José. Quem imaginaria José, né, vendido pelos seus irmãos como escravo, de forma ilegítima, né, chegar numa nação, um império, o Império Egípcio, né, e passar de escravo a governador? Quem imaginaria isso? Nós observamos no desdobrar da história de José, do capítulo 37 em diante, que quando José tem um encontro com seus 11 irmãos, imagine o quadro, caro telespectador, imagine-se, busque aí você se encontrar num quadro histórico, imaginar como ficaram os irmãos dele, e principalmente Jacó, como se encontra com o seu filho tão almejado, tão escolhido pelo mesmo, tão preferido por Jacó. Então, imagina a cena, né? José, dentro desse contexto, frente aos seus irmãos, em meio às suas perseguições, ao seu ódio, à sua inveja, se deparando com um jovem que foi realmente vendido pelos mercadores ismaelitas como escravo e depois se torna a segunda autoridade do Império Romano, do Império Egípcio. Então os irmãos ficaram boquiabertos, meu Deus do céu, realmente a mão sobrenatural do Deus Yahvé estava com José em todos os seus projetos de vida. Então, meu caro telespectador, isso é a história de José, uma história realmente que nos dá esperança de que na presença de Deus a gente tem vitória certa em nome de Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Amados irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos agora debater o tópico 3 da nossa lição, um lugar de refúgio para Israel. Então nós vimos aqui que José foi lançado na prisão sob a acusação de adultério e de traição ao seu senhor Potifar. E mesmo estando na prisão, diz o texto de Gênesis 39, 23, que lá dentro da prisão o Senhor era com José e tudo o que José fazia lá na prisão, o Senhor prosperava. Então nós observamos aqui que quem tem a bênção de Deus é abençoado por Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo debaixo de perseguição, de calúnia e de muitas lutas. E ali na prisão, foi mandado para a prisão junto. Depois que José já estava na prisão, o copeiro-mó de Faraó e o padeiro-mó de Faraó. Eles foram mandados para a prisão e lá na prisão eles tiveram sonhos lá na prisão e foram sonhos de Deus. Foram sonhos que Deus deu a ele a respeito do futuro deles para poder dar oportunidade para que José interpretasse aqueles sonhos. Então José interpretou os sonhos daqueles homens e aqueles sonhos se cumpriram. A interpretação que José teve do destino deles, o seguinte: o copeiro-mó seria restituído ao cargo, enquanto que o padeiro-mó seria enforcado, seria morto. E assim se cumpriu. E o interessante é que em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 8, nós vemos aqui que José, ele atribuía a Deus esse poder de interpretar sonhos. A gente observa que José era uma pessoa humilde, que José, ele não tomava a glória para si, mas ele dava ao Senhor, ele reconhecia que aquela habilidade que ele tinha para interpretar sonhos, ele não somente tinha sonhos de Deus, mas também tinha interpretações de Deus. Isso também nos faz lembrar do profeta Daniel, que viria muitos anos depois de José. Tanto interpretou como teve sonhos. Então, José, ele disse para eles: olha, essas interpretações desses sonhos são de Deus, é Deus quem interpreta esses sonhos. E depois, por causa disso, ele ficou famoso. Passaram-se alguns tempos e Faraó teve um sonho. Faraó teve aquele famoso sonho, aqui já adentrando no tópico 3.2 da nossa lição, ele teve 2 sonhos bem agropecuários. Então, no primeiro sonho, Faraó
viu 7 vacas gordas sendo engolidas ou devoradas por 7 outras vacas magras e feias. E no segundo sonho, Faraó observou que 7 espigas boas e graúdas eram igualmente devoradas por outras 7 espigas mirradas e queimadas. Então nós vemos aqui que Faraó ficou assombrado com este sonho, sem saber o que fazer, mas Faraó, ele teve uma percepção, um discernimento de que este sonho dele era um sonho especial, diferente, era algo que Deus estava revelando, mas ele não sabia o significado. Porém, alguém disse a ele, o copeiro Mó, que foi restituído ao cargo, disse a Faraó: olhe, lá na prisão tem uma pessoa chamada José, que ele interpreta sonhos, que ele tem sonhos, ele interpreta visões e ele tem capacidade para revelar o sonho de Faraó. Então, professor Soares, ao interpretar o sonho do rei, José entregou-lhe também um plano econômico, que, embora simples, se mostraria eficaz para salvar não somente o Egito, mas as nações vizinhas. Que plano econômico foi esse? O interessante aqui que a gente vê que José, além de ter tido a revelação do que significava o sonho, Deus ainda deu a José a estratégia do que se deveria fazer. Ele deu não somente o diagnóstico do problema, mas a solução para o problema. E aí um plano econômico. Que plano econômico foi esse? O senhor já respondeu, né? Na verdade, foi todo essa observação das vacas, 7 vacas magras e as gordas, né? Na verdade, nós observamos claramente aqui no comentador: ao ouvir o Faraó, constitui imediatamente José como governador. Acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Então, José era, Deus era com José. Então, o plano econômico realmente era a mão de Deus. Era a mão de Deus na vida de José e fazia com que, naquele tempo de escassez, se preparasse toda aquela colheita, né, para que quando viesse a seca, a escassez, tivesse mantimento suficiente para o mantimento e alimentação dos animais e das pessoas propriamente dito. Então, esse plano econômico foi uma estratégia divina que Deus passara, revelara para José, para no tempo de escassez já ter o alimento em estoque. O alimento em estoque. Isso aí é uma estratégia que até hoje se usa, a semelhança dessa visão, dessa revelação que foi dada por Deus a José dentro desses 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. Então, nos 7 anos de abundância, se prepararam, o plano era se preparar todo o mantimento, toda a colheita, para quando viesse, os tempos das vacas magras e feias, como assim a revelação nos coloca aqui, tivesse preparado e assim, quando viesse a escassez, tivesse o alimento suficiente. Então, Deus orienta José nesse sentido, e José, como passou a revelar esses sonhos, ganhou toda a credibilidade por parte de Faraó, propriamente dito. Uma coisa interessante, professor Soares, aqui em Gênesis 41 e 32, quando José fala aqui para Faraó e disse que porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, José reconhece que tudo aquilo que ia acontecer, 7 anos de abundância, depois seguidos por 7 anos de escassez, era uma coisa de Deus. E no versículo 33, José dá a estratégia a Faraó, dizendo assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e os guarda. Então, nesse plano econômico aqui, de administrativo, essa estratégia, vamos aproveitar os 7 anos de abundância para produzir muito, guardar nos celeiros e coloque um homem para administrar. O interessante é que José não tinha a mínima ideia de que este homem seria ele mesmo. E aí, quando ele disse esse plano a Faraó, inclusive aqui tem até a questão do imposto, né? E tome a 5ª parte, o povo vai produzir, mas Faraó vai cobrar imposto.
a quinta parte, para poder juntar nos celeiros. E aí, depois que ele disse isso, Faraó falou: mas acharíamos um varão, ou seja, um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele achou que toda essa tarefa só podia ser desenvolvida por um homem de Deus. Então, daí a importância de ter homem de Deus na brecha para Deus usar. Isso é uma estratégia divina, seus propósitos, né? Era uma estratégia divina. É verdade. E no tópico 3.3 diz que assim ele fez e se tornou José o salvador do seu povo. É um legado, né? José deixou um legado realmente do provedor, tanto para a nação egípcia, também para com o seu povo propriamente dito. Então, nós observamos que desde o primeiro tópico dessa lição, como também desses tópicos que nós estamos tratando aqui, nós observamos uma série de virtudes, uma série de características, né, do grande legado de José sobre os seus irmãos, sobre a nação israelense e sobre também a civilização egípcia. Então deixou um legado de perseverança em meio às dificuldades, deixou um legado de pureza pessoal frente aos ataques da mulher de Potifar, deixou um legado de fidelidade, né, perante aos seus pais, perante as autoridades constituídas e, acima de tudo, perante Deus. Um grande exemplo: fidelidade, integridade, visão espiritual, teve aquela visão realmente da parte de Deus. Então, nós observamos, caro telespectador, todo esse legado desse personagem maravilhoso, José. É isso aí, meu amigo, meu irmão. Nós estamos felizes com a conclusão de mais uma lição no programa Escola Bíblica Dominical em Debate e a conclusão também de mais um trimestre, onde neste quarto trimestre de 2015 estudamos sobre o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Então já concluímos hoje e no próximo programa nós já iremos estudar uma nova lição, um novo trimestre, e vamos estudar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E tem aqui, quero apresentar para você a nossa revista, a nova revista do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, no qual nós vamos estudar sobre o livro, sobre o assunto de escatologia, e vamos estudar o fim de todas as coisas. Professor Soares, quais são as lições que teremos nesse próximo trimestre? A lição, estudo de escatologia. A lição número 1, escatologia, o estudo das últimas coisas. Na lição de número 2, vamos estudar sinais que antecedem a volta de Cristo. Lição número 3, esperando a volta de Jesus. Lição 4, esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Lição 5, arrebatamento da igreja. Lição 6, o tribunal de Cristo e os galardões. Lição 7, as bodas do Cordeiro. Lição 8, a grande tribulação. Lição 9, a vinda de Jesus em glória. Lição 10, milênio, um tempo glorioso para a terra. A lição 11, o juízo final. Lição 12, novos céus e nova terra. E a lição 13, o destino final dos mortos. É isso aí, meu querido telespectador. Procure a sua congregação, se matricule na Escola Bíblica Dominical, compre a sua revista sobre esse tema muito maravilhoso sobre escatologia, e vamos começar o ano de 2016 na Escola Bíblica Dominical. Procure a congregação da Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, se matricule na Escola Bíblica Dominical, porque é lá onde o debate continua. Professor Soares, muito obrigado pela sua colaboração. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que Deus abençoe você, Deus abençoe também todos os nossos telespectadores, e teremos, se Deus quiser, um ano de 2016 muito abençoado na presença do Senhor, e esperamos contar com a sua audiência para este novo ano que se aproxima. Deus abençoe. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.